como que eu faço para ter um passo a passo para decidir entrar num trade ou não, tá? Eu quero comentar sobre isso nesse vídeo com vocês. Então já deixa o seu like nesse vídeo aí, deixa o curtir, se inscreve no canal, caso você não esteja inscrito ainda. E é isso aí. Então, primeiramente, o primeiro passo que você precisa ter para você melhorar seu processo decisório na hora de entrar numa operação, tá? O primeiro passo é ter uma plataforma boa, né? Ter uma boa tela. Então aqui eu estou usando o Profit Pro. A minha tela é essa que vocês estão vendo. Então eu tenho um gráfico. Deixa eu ver se meu mouse não está aparecendo. Mas eu tenho esse gráfico aqui, tá? Um gráfico de 5 minutos, onde eu marco os pontos. Marco os pontos certinho. Tem as regiões marcadas também de suporte e resistência e tal. Tem bastante marcação, bastante mexido nesse gráfico aí. Aqui embaixo tem 4 rankings de corretora, sendo 2 diários e 2 de 5 minutos. Acho que é isso, 5 minutos. E tem o Superdom normal, nada demais, nada especial. Só tem alguns destaques, né? Alguns filtros aí. Tem um VAP aqui de 1 minuto. Aqui tem o VAP diário, aqui tem o livro de ofertas. Aqui eu tenho um TIT na aba negócios, tá? Aqui eu tenho um TIT do Mini, com filtro acima de 50, outro do Mini acima de 300, um do cheio sem filtro, outro do cheio com filtro acima de 50 e um do direto que eu não uso muito, que tá aqui embaixo da minha câmera que vocês não estão vendo. Mas, fora tudo isso, tá? Qual seria o próximo passo para a gente decidir um trade, para a gente tomar uma decisão, para a gente melhorar esse processo decisório, que é a parte mais difícil que eu acredito que é no tape reading, tá? Minha câmera tá bem ruim, mas já foi. Primeiro passo: definir a região que você quer entrar e qual o tipo de trade que você vai usar nessa região, tá? O meu operacional é o seguinte: quadrante de compra ou venda. Aqui eu não ajustei o quadrante porque sinceramente, essa semana foi bem ruim, né? De operar day trade aí foi bem complicado, mas esses seriam os quadrantes aqui, ó. Essas caixinhas vermelhas e verdes aí seriam os quadrantes. Essa região que ele tá agora não é uma região recente, então não tem quadrante aí para baixo. Mas o meu operacional é o quê? Quadrante, 5 fundamentos do fluxo. É isso que eu ensino na mentoria, que eu ensino na sala, e é assim que eu me desenvolvi operando tape reading, tá? Então, região de preço. Região de preço e qual o trade que você vai fazer. Então, por exemplo, aqui nessa região aqui de baixo, você vê que ele deu uma travada, né? Vê que ele deu uma curva. Então eu tô com o mouse no gráfico, tá, galera? Aqui onde tá piscando no gráfico ali, tá? Então, deixa eu colocar um retângulo ali, pra vocês verem melhor. Retângulo. Aqui, ó. Então, aqui a gente tem um ponto onde a compra muito provavelmente apareceu em defesa, né? Porque o preço já vem caindo muito, quase 2% de queda praticamente. Então aqui é uma região onde a compra defendeu o preço. Então aqui eu defino essa região como uma região importante para fazer um trade. E que tipo de trade que eu posso fazer aqui? Um trade de exaustão. Então tem duas coisas na minha cabeça já. Tem uma região, tem minha tela, né? Também tem minha tela. Tenho uma região e tenho o tipo de trade que eu vou fazer. Então são 3 coisas que eu já tenho na minha mente, que eu já me ajudam no processo que eu vou tomar, na decisão que eu vou tomar depois. O próximo passo qual seria? Analisar como está o contexto do fluxo na região. Então aqui eu não consigo, não gravei na hora que estava acontecendo, mas eu vou tentar mais ou menos dizer o que aconteceu aqui no mais exaustão, né? Que eu sei mais ou menos de cabeça o que rola. É o que? A gente tem muito provavelmente geralmente tem 2 cenários no mais exaustão. A gente tem uma absorção seguida por exaustão, ou seja, tem um volume de venda querendo romper fundo. Então os caras batem para baixo, caiu o preço. Bate, não consegue romper mínima, tá? O vídeo cortou aí, então vocês vão ter um corte no meio do vídeo, mas tô regravando. Então a venda bate nessa região de preço, não consegue passar para baixo. Logo após isso a gente tem uma exaustão, então é uma absorção seguida por exaustão. Como que isso se dá? Justamente por esse volume, pico de volume no começo, então a gente tem muito volume de venda, e logo em seguida esse volume começa a diminuir, começa a reverter, e essa mesma venda que havia batido no preço anteriormente começa a gerar contratos para compra, para melhorar o médio deles e depois voltar a vender, né? Então, vocês viram aí que no gráfico realmente aconteceu isso, né?
Vocês olham aí no gráfico, teve um volume grande ali agora há pouco de venda, mas não foi suficiente para fazer o preço cair. E agora realmente a compra se consolidou um pouquinho mais para cima. E com base depois disso, o que a gente vai fazer? Depois disso, depois da gente analisar essa questão, a gente vai entrar no trade justamente quando esses cenários começam a ser desconfigurados. Então, eu vou explicar os dois cenários, tá? Qual que era o primeiro cenário? Era o cenário... Eu não expliquei o segundo cenário, né? Eu esqueci que o vídeo cortou. Mas o segundo cenário era o quê? Era uma falta de volume de venda logo no início. Então, nesse mesmo gráfico aqui, a gente tem isso, ó. Pode deixar que aqui não tem volume nenhum. É porque eu tô com o gráfico do mouse no meu gráfico, tá? Esse aqui é o que tá piscando aqui, ó. Essa região não teve volume de venda. Teve volume de venda só quando ele saiu. Quando ele saiu, teve volume de venda para tentar voltar pro caixote e não conseguiu. E agora ele rompeu para cima. Então, esse cenário aqui é somente uma exaustão mesmo. Não teve absorção nessa região. Então, ele caiu com exaustão. Nesse caso, a minha entrada seria justamente quando ele começa a reverter pelos 5 fundamentos para compra. Então, quais são os 5 fundamentos? O primeiro fundamento é agressão, defesa, parceria. Então, quais são esses 5 fundamentos? Agressão, defesa, parceria, volume e frequência. Quando esses 5 fundamentos começam a estar a meu favor, nesse caso, numa exaustão, eu quero compra, eu vou procurar um trade justamente de compra, ou seja, quando não há mais defesa na venda, quando não há mais interesse da venda em manter essa posição defensora, quando não há mais interesse da venda em manter a pressão para baixo, eu começo a procurar um trade de exaustão. Quando a compra começar a mover o preço para cima, e justamente quando a compra começar a mover o preço para cima, então a compra vai fazer aquele pequeno movimento para cima, vai bater daquele topo do caixote, vai voltar um pouquinho. Nessa volta, desculpa, galera, nessa volta eu vou pegar um trade e vou manter ele lá para cima com o stop ali para baixo da mínima do caixote, com o alvo lá perto da VWAP, ou alvo 1 para 1, né? Seu stop de 6 pontos, alvo também 6 pontos. E assim eu vou me manter nesse trade até o fechamento dele, ok? Então é isso, tamo junto. Uma boa tarde para vocês. É assim que eu ensino meus alunos a entrar no trade, a sair, a se manter, a não se manter, a entender por que ficar, por que sair. Tudo isso é com base nesses 5 fundamentos, na região que você entrou e no tipo de trade que você está fazendo. Valeu, até a próxima.